Bom dia ou boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai ouvir esse conteúdo. Esse que vos fala é o diácono, presbítero, evangelista, pastor Ivanês Barbosa, do Ministério Remanescente Livres para Adorar a Deus. Eu estou aqui fazendo esse conteúdo e peço que vocês não passem esse vídeo. Amém? Eu peço que vocês compartilhem, enviem seus contatos, para que outras pessoas possam ouvir o que eu vou falar aqui. E vocês possam praticar a caridade, o amor. Porque Jesus, ele quer que nós façamos isso. Amém? Mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a visão que eu tenho no meu ministério independente, que está ali, ó. Igreja Remanescente Livres para Adorar a Deus. Estou precisando de cadeiras, ventilador, precisando de alguns objetos, alguns utensílios, né? Como relógio de parede. Eu vou ver se eu consigo arrumar uma bateria, um violão. Eu quero ampliar o ministério. Já tem um bebedor d'água, tá ali o bebedor. Já tem uma caixa de som que um empresário aqui em Corrais Novos doou. Estou vendendo sorteio para levantar fundos para ampliar esse ministério, que só está começando comigo, minha esposa e meu filho, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então eu preciso do apoio de vocês, irmãos católicos ou de outras religiões, né? Eu oro por todos, eu respeito toda fé, toda crença, toda religião, toda cultura, toda tradição, eu respeito, amém? Eu posso não concordar no sentido teológico, no sentido bíblico, mas eu respeito a todos. Então eu exijo da parte de vocês, no mínimo, pelo menos, respeite também a minha fé, a minha crença e respeite a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, aonde eu estou, fundamentando, usando como base no meu ministério. No meu ministério eu não vou forçar ninguém a ofertar nem dizimar. No meu ministério eu vou, se alguém quiser dar um dízimo, que dê em cesta básica, para que eu possa ajudar outras pessoas. A oferta vai ser do jeito como os apóstolos pediam, como aconteceu no ministério de Jesus, né? Aonde Jesus veio para cumprir a lei que estava pesando sobre o povo de Deus, separando a lei mosaica e judaica do evangelho cristão, procurando viver um evangelho cristocênico. É esse o ministério que Jesus me deu, e com a ajuda de Deus em primeiro lugar e com a sua ajuda em segundo lugar, com a sua ajuda, eu quero estabelecer esse ministério remanescente na terra. Eu vou ter placa de venda na minha casa, só que até agora só botaram 42 mil. E eu preço de vender até o final do ano, desse ano de 2025, né? Nós estamos no mês 11, falta 2 meses para terminar o ano de 2025. Eu estou vendendo até o final do ano, estou dando ela por 45 mil. Até agora só botaram 42 mil. Depois de sair, em 2006 eu só vendo por 50 mil. Pois a casa que o terreno ela é de esquina e ela é toda na cerâmica, e a minha casa ela não tem serviço para fazer. O serviço que tem aqui é você fazer puxada e murar ela. Então essa casa, ela está à venda, se for da vontade de Deus. Se não for, eu peço que vocês orem por mim, se puder ajudar, né? Eu vou ser muito grato, pode ter certeza que muito mais Deus vai ter para dar a vocês. Eu queria que você fosse um tijolinho. Eu queria que você me ajudasse com a saca de cimento, com as ferragens, com porta, né? Com telhas, com cabo, ripa, linha, para que eu possa fazer aqui um salão do lado da minha casa. Enquanto eu não vender ela estará sendo a sede aqui em Corrais Novos. Depois eu tenho um projeto de abrir na região de Siridó, em algumas cidades, esse ministério, levar esse ministério para lá, espalhar, expandir, né? Fazer um trabalho para ensinar os irmãos a sair das garras da religião, sair da escravidão religiosa, pregar
o evangelho puro, cristocênico, para libertar o povo do sistema, das tradições religiosas. Esta é a minha visão que eu tenho no reino de Deus. Amém? Eu vou apenas pregar, não vou forçar. Eu não vou obrigar ninguém a seguir Jesus. Mas para seguir Jesus não é seguir uma tradição. Seguir Jesus não é seguir uma religião. Seguir Jesus não é seguir um homem fundador do ministério, aonde só quem ganha é ele, só que se dá bem é ele. Enquanto dentro da igreja existem pessoas passando necessidade. Eu vou tentar trabalhar para resgatar a igreja, ela ser uma igreja samaritana. Ensinar os irmãos a cuidar uns dos outros. Eu vou tentar trazer o costume dos irmãos da igreja primitiva para os dias de hoje, aonde eles faziam reuniões nas casas e no partir do pão eles tinham comunhão uns com os outros. Amém? Essa história você vai ver ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na altura do versículo 37 ao 47. Ali está o começo, a base do verdadeiro evangelho de Cristo, aonde os apóstolos, ensinavam o amor de Cristo, ensinava o perdão, ensinava sobre a vinda de Jesus e ensinava a salvação. Não é como agora essas igrejas que tem aí, pregando a teologia da prosperidade, pregando uma igreja materialista, capitalista. Não, a igreja remanescente livres para adorar a Deus tem uma visão cristocênica, Apocalipse. Amém? Para que se reúne os remanescentes de Deus, como diz no livro do Apocalipse. Por isso que eu coloquei no meu ministério esse nome, Igreja Remanescente Livres para Adorar a Deus. Já tem um bebedouro, já tem um púlpitozinho de madeira, já tem 2 microfones, um com fio, outro sem fio, já tem um tripé de botar o microfone, já a caixa de som. Deus usou um empresário aqui em Cornol para me abençoar com a caixa de som. Estou vivendo de sorteio para levantar fundos, para assim comprar os outros utensílios. Eu planejo comprar uma bateria, comprar um violão, comprar um relógio digital para a parede, ventiladores. E eu preciso da ajuda de vocês para tudo isso. Se você quiser doar um desses utensílios, fique à vontade. Se quiser doar uma cadeira, fique à vontade também. Amém? Pois eu preciso da ajuda de vocês. Esse ministério aqui não vai ser para explorar ninguém. Eu não vou abrir um ministério aqui para explorar ninguém. Eu vou abrir um ministério para juntar, para aconselhar. Amém? É um ministério de acolhimento, de aconselhamento pastoral. Amém? Então, essa foi a palavra que eu quero deixar. E nesse conteúdo aqui, para vocês que vão ouvir, o meu número do WhatsApp é meu próprio Pix. É só você mandar uma ajuda, mandar uma oferta, ou comprar qualquer um desses utensílios aí. Se alguém quiser doar uma bateria ou um violão para o ministério, quiser doar, material de construção para a construção, do salão, fique à vontade, pois eu estou precisando da ajuda de vocês. Esse que vos fala, mais uma vez, é o evangelista Ivanei Barbosa. Eu, junto com a minha esposa, a missionária Maria José, e o diácono Lindenberg, nós juntos estamos começando o Ministério Remanescente Livres para Adorar a Deus. Então eu preciso do apoio de vocês. O número do meu WhatsApp para você conversar comigo no meu privado é 849-9940-0030. E esse número também é um Pix, para você mandar uma ajuda, mandar uma oferta. Tá certo? Muito obrigado a todos. Eu espero que você entenda o que eu falei aqui. Não estou abrindo o ministério para explorar ninguém. Não estou abrindo o ministério para competir com ninguém. Estou abrindo o ministério para pregar o evangelho libertador. Eu vou pregar apenas só o evangelho de Cristo. É uma igreja cristocênica, ela é uma igreja samaritana. Ela é uma igreja que vai ser o modelo da igreja primitiva, fazendo reuniões nas casas, e acolhendo os irmãos e aconselhando, amém? E cuidando uns dos outros. Eu vou ensinar os irmãos a cuidar uns dos outros, amém? Coisas que as outras religiões não têm. Não se engane não, irmãos. Nem toda igreja evangélica é de Cristo. A maioria delas são do homem. Existe a igreja evangélica religiosa, existe a igreja evangélica protestante e existe a igreja evangélica cristã, que é a minha. Amém? Deus abençoe a todos. Paz seja convosco.
No caso Lutero, um padre católico conhecido pelo apelido de Lutero ganha repercussão mundial após declarações explosivas sobre as crenças da Igreja Católica. Em um discurso ousado, ele confronta abertamente os principais ensinamentos tradicionais e alerta sobre possíveis retaliações dentro da própria instituição. Confira agora, com exclusividade, um trecho desse pronunciamento que está abalando o mundo religioso. Eu sei que terei retaliações, mas tenho que falar a verdade, irmãos. Se depois vocês não me virem mais, saibam que foi o preço da verdade. Está na hora da Igreja Católica corrigir seus erros doutrinários e reconhecer que grande parte do que é imposto sobre nós é a pura verdade. Dizemos, como defesa, que não praticamos a idolatria, apenas veneramos imagens, mas essa não é a verdade. Nos curvamos e falamos com estátuas e imagens, sim. Ensinamos a mediação através dos santos apóstolos e santos canonizados, quando a Bíblia nos diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus. Leiam 1 Timóteo 2, versículo 5. Nosso maior erro é não orientar vocês a lerem e estudarem as Escrituras. Não existem pessoas no céu, e sim no paraíso, lugar de espera, e não há comunicação entre nós e quem está lá. Como eles poderão nos ouvir? Leiam Lucas 16, do versículo 19 ao 31. O próprio Senhor Jesus nos fala sobre o que acontece com os que morrem e onde estão. Nem mesmo Maria está no céu. Ela não subiu o assunto aos céus como ensinamos. Isso é invencionice. As Escrituras não relatam isso. Ela está no paraíso. O Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 13, afirma que ninguém subiu ao céu, a não ser o que desceu, que foi o Senhor Jesus Cristo. Maria não pode rogar por nós, nem agora, nem na hora de nossa morte. Primeiro, que a onisciência é um atributo de Deus. Ela não poderia nem sequer ouvir as orações. Irmãos, Maria é bem-aventurada por ter sido o canal que trouxe o Salvador ao mundo, mas isso não faz dela uma deusa. Ela é mãe da parte humana de Jesus. Jesus já era o Filho de Deus antes da fundação do mundo. Leiam Colossenses 1, 17. Maria se iguala aos demais homens e mulheres de Deus. A idolatria consiste no ato de adorar ídolos, sejam imagens, pessoas ou coisas, como se fossem divindades, crendo que têm poderes. Quando as pessoas se ajoelham em frente a uma imagem e conversam com ela, fazendo votos e pedindo milagres, isso é idolatria pura. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há no céu, nem do que há na terra, nem do que há nas águas. Não te inclinarás a elas, nem as servirás. Esta passagem está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4 e 5. Nós defendemos fazer imagem dos santos porque Deus mandou fazer a serpente e os querubins, mas Ele não mandou ficar de joelhos e pedir algo à imagem. Não somente isso, a serpente e o querubim foram liberados por Deus para um propósito, mas onde está escrito que Ele mandou fazer imagens de santos? Leiam Atos 10, 26, onde Pedro diz a Cornélio: não se prostre, que eu também sou homem, e explicou que ele não era uma divindade. Em Apocalipse 22, do versículo 8 ao 9, João se prostra diante de um anjo para adorá-lo, e o anjo recusa a adoração e diz para adorar a Deus. Onde está escrito na Bíblia que alguém que morre pode ouvir orações e fazer milagres? Está na hora de acordar, irmãos. Isso já foi longe demais. Mas você diz: eu fiz um voto e fiquei curado. Leiam 2 Coríntios 11, 14. O diabo pode agir até como anjo de luz para enganar as pessoas. Apocalipse 13, versículo 13, fala sobre grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, para enganar. Temos milhares de santos supostamente milagreiros, que temos como alternativas para buscar bênçãos e milagres, e Jesus fica apenas como mais um. Hoje eu entendo que o objetivo do pai da mentira, que é o diabo, é colocar coisas e pessoas no lugar de Jesus, para que ele seja completamente substituído. Hoje cada cidade tem um padroeiro, e padroeiro significa protetor. Onde está na Bíblia que pessoas que morreram podem proteger ninguém, gente? Temos um santo para cada problema, de santo oculista a santo casamenteiro. Para tudo tem um santo. Que diferença há das religiões pagãs que tinham vários deuses, como o Egito? Aí vem o mais absurdo: colocamos Maria como advogada, medianeira e mãe de Deus. Isso é heresia e blasfêmia, irmãos. Leiam a Bíblia. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não é Maria, é Jesus. Você pode confirmar isto na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Quem intercede por nós e com gemidos inexprimíveis é o Espírito Santo de Deus. Leia Romanos 8, versículo 26. E sobre Maria ser mãe de Deus, seria o primeiro caso onde o filho é mais velho que a mãe. Antes de houvesse mundo, ele já era. Com relação à salvação, não brinquem. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Leiam João 14, versículo 6.
Outra coisa muito importante, não existe uma segunda chance. Depois da morte, segue-se o juízo. Leiam Hebreus 9, 27 e 28. Não existe purgatório, segundo as Sagradas Escrituras. Morreu, você vai para o Hades ou para o paraíso. Nossa reza não ajuda em nada de quem morreu. Rezas ou orações devem ser pelos vivos. Leiam Efésios 6, 18. Não é bíblico orar por mortos ou se dirigir em oração a outro que não seja o Pai, o Filho ou o Espírito Santo. Da mesma forma, acender velas ou fazer preces e missas para quem morreu não vai mudar nada no julgamento de Deus. Ore pelos vivos. O batismo de crianças que não têm consciência de fé e arrependimento é um erro também. O batismo sempre foi para conversão e arrependimento de pecados. Além disso, o batismo deve ser por imersão e não por aspersão, conforme está escrito em Romanos 6, versículo 4. É sepultado na água e ressurge. Segundo as Escrituras e o exemplo de Jesus, as crianças devem ser apresentadas a Deus. E quando tiverem idade para entender e crer, poderão ser batizadas. Possivelmente serei excomungado e tentarão impedir que essa verdade se propague. Não acreditem em mim, mas sim nas Sagradas Escrituras. Pesquisem, meditem profundamente. As Escrituras são um instrumento da verdade cristã. Ou acreditamos em sua totalidade, ou nossa fé é vã. E conhecereis a verdade vos libertará. E se, pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. João 8, 32 e 36. Se você quer ver mais sobre o caso Lutero, deixe nos comentários "Eu quero a parte 2". Curta, salve esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e nos siga para mais. Do protestantismo, que é impulsionado pelo diabo. O protestantismo é uma coisa diabólica, satânica. O diabo entrou no coração de Lutero e fez com que ele formasse uma revolução dentro da igreja. Estranho, né? Que Lutero foi julgado, condenado, excomungado e expulso da igreja de Constantino. Como é que ele conseguiu fazer essa reforma de fora da igreja? Lutero não reformou porra nenhuma. Muito obrigado. É porque um diz uma coisa, outro diz outra coisa e ninguém se entende nessa Babilônia. A doutrina protestante é uma desgraça. Faz com que muitos se percam e se condenem ao inferno. Entenda, a Bíblia diz: não sou eu, longe de mim, retribuir esse carinho que o Senhor tem por mim, que sou protestante. Ela diz que a doutrina de Satanás da igreja do diabo é aquela que prega um evangelho diferente daquilo que está escrito. Um sinal de que eu vou ser salvo é o fato de que eu sou devoto a Nossa Senhora. Gálatas 1,8 diz: mas ainda que nós mesmo, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, a não ser aquele que nós já temos anunciado, que seja anátemas ou amaldiçoado. Ser devoto de Nossa Senhora não é algo opcional, é algo necessário para a nossa salvação. Se você quiser ser salvo, seja muito devoto a Nossa Senhora. É mesmo, mas o diabo não me engana não. E o segredo para não ser enganado por doutrinas desgraçadas é permanecer e acreditar só no que Jesus falou. E o que Jesus falou foi: aquele que crê e for batizado será salvo. Ele não disse que seria preciso ser devoto de mais ninguém para alcançar a salvação. E Jesus já disse a Satanás, mas eu vou repetir, vai que ele não tem entendido direito quando Jesus disse: vai-te, Satanás, pois está escrito que só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás.